Mantus é um equipamento que utiliza a técnica de terapia combinada a partir da emissão simultânea do ultrassom e das correntes estereodinâmicas para o tratamento da gordura localizada e celulite. Isso através de um processo não invasivo e indolor. O Mantus também é indicado no tratamento pós-cirúrgico dos hematomas provocados por cirurgias plásticas e reparadoras. Mas, antes de começar a usá-lo, veja como montar o seu aparelho. Conferindo as embalagens. Abra as caixas com cuidado e confira atentamente o conteúdo de acordo com o RIF, Relatório de Inspeção Final. Ele se encontra na caixa média. O seu Mantus virá em 3 caixas. A maior contém um rack, uma haste porta-cabos, um banner e um suporte para cabeçote. A caixa média contém uma CPU, cabeçote, aplicador e acessórios. A caixa menor contém um monitor. Instalando o seu Mantus. Instale a CPU no rack. Comece montando o suporte do cabeçote. Em seguida, coloque o monitor e a haste porta-cabos no rack. Conectando cabos. Comece conectando o cabo VGA, aquele com extremidades azuis. E rosqueie para fixar. Em seguida, conecte o cabo de energia que ligará o monitor à CPU do equipamento. E por último, conecte o cabo de energia que será ligado à tomada. Na parte frontal do seu equipamento, conecte os cabos do cabeçote aplicador de acordo com as etiquetas indicativas. Em seguida, pressione o cabo no suporte fixador. Agora, conecte o cabo cinza na sequência do cabo do cabeçote. Os 3 cabos azuis restantes encaixam-se nas 3 últimas entradas. Viu como é fácil? Você mesma consegue instalar.
Ajustes para o manuseio do equipamento. Depois de ter instalado devidamente o aparelho, você confere como manusear o Mantus. O seu equipamento Mantus possui 3 programas: Sonofases, Fone Ontoporação e Endofases. Para acessá-los, utilize as teclas do cabeçote para cima, para baixo, tecla Enter e tecla Cancela. Para selecionar o programa Sonofases, vá com a seta para cima e clique Enter. Para selecionar o estímulo, pressione a tecla Enter. Para escolher entre o modo senoidal ou quadrado, pressione a tecla para cima ou para baixo e pressione Enter para salvar o selecionado. Agora, escolha a frequência entre 1 e 80 Hz. Pressione Enter para salvar o selecionado. Na dosimetria, escolha o programa de acordo com o seu tratamento: celulite grau 1, 2, 3, gordura localizada, pós-cirúrgico recente 1, 2, pós-cirúrgico tardio, drenagem de hematomas, hidrolipoclasia e drenagem linfática, e pressione o Enter para salvar. A dose será ajustada de acordo com a espessura da camada adiposa. A camada adiposa será ajustada entre 0 e 4 centímetros. A dose será calculada automaticamente. Pressione Enter para salvar. Pressione Enter para selecionar o tempo. O tempo deverá ser calculado de acordo com a área de tratamento. Pressione a tecla para cima ou para baixo para ajustar o tempo de acordo com a área de tratamento. E pressione Enter para salvar. Agora que os parâmetros foram ajustados, o programa Sonofase está pronto para ser utilizado. Porém, só pressione a tecla Enter quando este cabeçote estiver em contato com o paciente. Acompanhe agora a parte prática com um roteiro de treinamento em mãos. Nesse programa, o ultrassom trabalha associado às correntes estereodinâmicas tripolares, cuja finalidade é realizar tratamento de gordura localizada, celulite, hematomas, complicações pós-operatórias e, ao mesmo tempo, ativar o sistema linfático. O primeiro parâmetro é o estímulo. O senoidal destina-se a pacientes em período de pós-operatório e o quadrado para todos os demais casos. As frequências utilizadas são de 3, 5 e 10 Hz para ativação da musculatura linfática. O próximo parâmetro é a dosimetria, onde estão localizadas as opções de tratamento. Após selecionar o programa de tratamento adequado, partiremos para a escolha da camada adiposa. A dose de ultrassom será calculada automaticamente. Para finalizar, o tempo deverá ser ajustado ao tamanho da área de tratamento. Demarca-se a região a tratar, fazendo uma medida da área em centímetros quadrados. Em seguida, divida esse valor pelo da área do cabeçote transdutor, que é de 15 centímetros quadrados. O tempo máximo de aplicação não deve exceder 20 minutos por região. Após a asepsia da pele, é aplicada uma camada de gel neutro. A quantidade de gel é farta, porém não excessiva. O gel deve atender algumas especificações: límpido, transparente, inodoro, sem bolhas e com consistência adequada para o deslizamento do cabeçote sobre a pele. Se houver algum erro na quantidade de gel, bem como o manuseio do cabeçote, o aparelho emitirá um som, mostrando uma mensagem na tela: melhore o contato do cabeçote. Tecla Cancel libera a dose de ultrassom. O movimento da mão deve ser constante, pois o ultrassom já está em funcionamento. Note que este movimento é somente do ombro e do cotovelo, isentando o punho. A intensidade de corrente deve ser ajustada de acordo com a sensibilidade do paciente. No caso de tratamento pós-operatório, a dose não deve exceder 8%. Caso se faça necessário interromper a aplicação, selecione na tela a tecla Pausar. Para finalizar a aplicação,
realizamos a drenagem linfática, com o próprio cabeçote aplicador, a fim de estimular os linfângios. Vamos lá! Ajustamos novamente os seguintes parâmetros. Frequência, que passará a ser de 20 ou 30 Hz. Dosimetria, onde selecionaremos a opção drenagem linfática. Lembre-se que o ultrassom estará desligado agora. O tempo de aplicação desse modo deve ser o mesmo utilizado anteriormente. A intensidade da corrente deve ser ajustada de acordo com a sensibilidade do paciente. No caso de tratamento pós-operatório, a dose não pode exceder 8%. Sempre após o uso do equipamento, é necessário realizar a limpeza dos acessórios, especialmente a do cabeçote aplicador. Todo o excesso de gel deve ser totalmente removido. Com a superfície seca e livre de gel, a higienização é feita com clorexidina à base de água. Você acompanhou o programa Sonofases. Em seguida, apresentaremos o programa Fonoiontoporação. Pressione a tecla Enter para selecionar o programa Fonoiontoporação. Pressione Enter para selecionar a polaridade. Escolha entre positivo ou negativo, movendo as teclas para cima ou para baixo, e pressione Enter para salvar. Pressione a tecla Enter para selecionar o estímulo. Escolha entre senoidal e quadrado e pressione Enter para salvar o estímulo selecionado. Pressione a tecla Enter para selecionar a frequência. Mova a seta para cima ou para baixo. Escolha entre a frequência de 1 até 80 Hz e pressione Enter para salvar. Pressione Enter para selecionar a dosimetria. Escolha entre celulite grau 1, grau 2, grau 3, gordura localizada, pós-cirúrgico recente e ontoporação e pressione Enter para salvar. Pressione Enter para selecionar a dose. A dose será ajustada de acordo com a espessura da camada adiposa. A camada adiposa será ajustada de 0 a 4 centímetros e a dose será calculada automaticamente. Pressione Enter para salvar. Pressione Enter para selecionar o tempo. O tempo será ajustado de acordo com a área de tratamento. Pressione Enter para salvar. Agora que os parâmetros já foram ajustados, o programa Fonoiontoporação está pronto para ser utilizado. Porém, só pressione a tecla Enter quando o cabeçote e os eletrodos estiverem em contato com o paciente. Acompanhe agora a parte prática com o programa de treinamento em mãos. Esse programa combina o ultrassom com correntes estereodinâmicas polarizadas com o objetivo de permear princípios ativos específicos para o tratamento de gordura localizada, celulite e flacidez de pele, podendo ser objetivo do terapeuta introduzir princípios ativos no pós-cirúrgico. Utilizamos o cabeçote e os eletrodos dispersivos com um envelope amarelo devidamente molhado em água. Para que o Mantos funcione adequadamente nessa modalidade, é necessário saber que a corrente elétrica polarizada demanda um princípio ativo polarizado. Vamos agora aos parâmetros. O primeiro parâmetro é a polaridade do cabeçote, que depende da polaridade do princípio ativo a ser utilizado. Exemplo: se o princípio ativo for positivo, a polaridade do cabeçote será positiva, e se for negativo, o cabeçote será negativo. O estímulo senoidal destina-se a pacientes em período de pós-operatório e o quadrado para todos os demais casos. As frequências utilizadas são de 10, 15 e 20 Hz. O próximo parâmetro é a dosimetria, onde estão localizadas as opções de tratamento. Após selecionar o parâmetro adequado, partiremos para a escolha da camada adiposa, onde a dose de ultrassom será calculada automaticamente. Para finalizar, o tempo deverá ser ajustado mediante o tamanho da área de tratamento. O tempo máximo de aplicação por região não deve exceder 15 minutos. Posicione os eletrodos próximo da região a ser tratada.
Mude o eletrodo de lugar a cada 5 minutos. Evite risco de queimaduras. Após uma leve esfoliação e asepsia da pele, aplica-se uma camada fina de melange e uma outra de gel neutro. O gel deve atender algumas especificações: límpido, transparente, inodoro, sem bolhas e com consistência adequada para o deslizamento do cabeçote sobre a pele. Se houver algum erro na quantidade de gel, bem como no manuseio do cabeçote, o aparelho emitirá um som, mostrando uma mensagem na tela: melhore o contato do cabeçote. Tecla cancel libera a dose de ultrassom. O movimento da mão deve ser constante, pois o ultrassom já está em funcionamento. Note que o movimento é do ombro e do cotovelo, isentando o punho. A intensidade de corrente deve ser ajustada até, no máximo, 25%. Se o paciente manifestar qualquer sensação de calor ou formigamento difuso antes de atingir 25%, pare de aumentar imediatamente. Alertamos que os níveis de intensidade de ultrassom mais a emissão simultânea da corrente estereodinâmica induz uma diminuição da sensibilidade cutânea. Por isso, recomendamos não ultrapassar 25% de intensidade, para evitar risco de queimaduras. Sempre após o uso do equipamento, é necessário realizar a limpeza dos acessórios, especialmente o cabeçote aplicador e os envelopes amarelos. Todo o excesso de gel deve ser totalmente removido. Com a superfície seca e livre de gel, a higienização é feita com clorexidina à base de água. Os envelopes amarelos devem ser limpos em água corrente, seguido de asepsia também com clorexidina à base de água. Você acompanhou o programa Foneontoporação. Em seguida, apresentaremos o programa Endofases. Pressione a tecla Enter para selecionar o programa Endofases. Pressione Enter para selecionar o estímulo. Escolha entre senoidal ou quadrado e pressione Enter para salvar. Pressione Enter para selecionar a frequência. Escolha entre a frequência de 1 até 80 Hz e pressione Enter para salvar. Pressione Enter para selecionar o tempo. Ajuste o tempo pressionando a seta para cima ou para baixo e pressione Enter para salvar o tempo desejado. Agora que os parâmetros já foram ajustados, o programa Endofases está pronto para o uso, porém o cabeçote não será utilizado. Então, só pressione Enter quando os eletrodos estiverem em contato com o paciente. Tendo o roteiro de treinamento em mãos, acompanhe os procedimentos a seguir. Nesse programa, o cabeçote aplicador será utilizado somente para acessar os parâmetros e ministrar a intensidade da corrente. As correntes promoverão relaxamento muscular ou diminuição da sensibilidade cutânea. Vamos agora aos parâmetros. Se o objetivo for analgesia, selecionaremos o estímulo quadrado e a frequência de 5 Hz, tempo de 10 minutos. Se for o relaxamento muscular, o estímulo escolhido será o senoidal, frequência de 80 Hz e o tempo de 30 minutos. Tanto para o caso analgesia quanto para o caso relaxamento, você deverá proceder da seguinte forma: comece passando gel no eletrodo. Em seguida, posicione e fixe no corpo do paciente. Agora, conecte os cabos nos pares de eletrodos correspondentes. Observe atentamente a sequência correta.
Higienização. Após cada atendimento, é importante que você faça a correta higienização. Um pano úmido é suficiente. Nunca use materiais abrasivos ou solventes.